Fala, Rafael, bola para mais um corte da ESPN, com mais informações sobre o novo treinador do Corinthians. E você tá ansioso? Comenta aí. Coringão que enfrenta amanhã o Sport, hein? E até agora ninguém falando do jogo, parece que nem tem jogo amanhã, nem parece que o Corinthians perdeu 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro e precisa se recuperar urgentemente amanhã, senão começa a ficar complicado, hein? Então se liga nesse corte, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, como vocês podem ver, o treino será à tarde, ainda sem um novo treinador. Então o técnico do Sub-20, Orlando Ribeiro, vai comandar a equipe na tarde de hoje, muito provavelmente na partida de amanhã. Só passar uns bastidores que eu conversei com uma pessoa da diretoria que me informou que não há tanta pressa para que o novo treinador seja anunciado já para estar à beira do gramado na partida de amanhã, mas estão trabalhando com calma aí com alguns nomes, que Dorival e Tite não estão descartados. Inclusive o Luciano Borges chegou a conversar com o Dorival, com o staff do Dorival. O que havia informado até então é que nada oficial chegou, que o Corinthians não havia procurado oficialmente ainda o Dorival. Então essa busca por um novo treinador continua, segundo o que me passaram aqui, sem tanta pressa, mas para o jogo da Sul-Americana na próxima quinta-feira o Corinthians deve ter um novo treinador. Falar sobre essa mensagem que eu mandei aí, que a Mari falou, bastidores, né? Bom, no ESPN.com tem todos os detalhes, mas é sobre a entrevista de Memphis Depay pós-jogo contra o Fluminense, uma entrevista que não só ajudou um pouco, digamos assim, expôs um pouco a comissão técnica, né? Ramon Dias acabou sendo demitido no final da tarde de ontem, mas também causou um mal-estar entre o elenco, entre os jogadores, desde os mais jovens aos mais experientes. Não gostaram da forma em que eles foram expostos ali em entrevista, acharam que o Memphis poderia sim tecer essas críticas, mas internamente não da forma que foi, do jeito que foi, também por ele não estar na melhor fase em campo, digamos assim, e aí causou um clima bem complicado, um clima ruim entre os jogadores aqui do Corinthians, né? Isso aí foram bastidores que a gente conseguiu apurar logo após a entrevista. A gente sabia que causaria algum ruído, mas de fato isso aconteceu. A gente lembra que o Corinthians entra em campo amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Precisa vencer, né? Vem de 2 derrotas consecutivas no Brasileirão, uma diante do Palmeiras e outra diante do Fluminense, que acabou terminando aí com a demissão da família Dias. Bom, é feriado, mas eu vou seguir por aqui e aí eu passo qualquer informação nova para vocês. Estou apurando também aqui pelo celular. Assim que o Corinthians tiver um nome cravado oficialmente como treinador do Timão, eu aviso pra vocês. Assim como é perigoso treinar o Corinthians, né? Olha! É uma coisa perigosa. Dom Ramon passou por isso. Caiu ontem. Lei Nascimento trouxe a informação pra gente aí durante a nossa programação. E aqui eu tenho números do seu Ramon. Aqui eu vou vir pro lado de cá. O que vocês acham? Tá melhor aqui? Eu fico do lado do Ramon. Fico do lado do Ramon, certo? Sou o Emiliano dele. Tá aqui, hein? E aí, meu querido? Ramon Dias. Agora sim. 60 jogos, 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, um aproveitamento de 60,6%. É um aproveitamento médio dos treinadores, bom até. Sim. Bom até, ok. Sim. Gols marcados, média de 1,57 por jogo. Gols sofridos, aí que tá. Quando o número de gols sofridos é 1 por jogo, a partir de 1 já começa a ficar preocupante. Alguma coisa não tá certa. Mas é corrigível, né, William? É corrigível, mas não corrigiu, né? Então, mas ele não corrigiu. Acha que isso explica a demissão? Eu acho que muitas outras coisas explicam a demissão. Você acha que tem a ver com o Memphis? Eu não tenho como descartar. Tem certeza? Você acha que o Memphis derrubou o Ramon? O Ramon Dias, pra mim, deixa o Corinthians por algo que eu não vi. O que eu quero dizer com isso? Não sei como que era o dia a dia, não sei como que estava a convivência. As informações dão conta que... Eu vi a entrevista do Memphis. Eu acho que ela teve um peso. Teve um peso porque ele fez crítica ao time, crítica a como coletivamente estava o time. É um jogador que tem um peso, obviamente. Não é que ele esteja jogando muito e os outros não estão ajudando. Ele está no pacote também. Né? Agora, a demissão do Ramon Dias, para mim, ela fala pouco sobre o campo e talvez mais fora de campo. Porque a gente não pode parar para pensar que quando eles perdeu do Palmeiras e Fluminense, isso foi a demissão do Ramon Dias. Eu acho que é pouco. Para trocar o treinador, 2 derrotas, e parece que é algo Você está falando que é pouco. O Memphis, só o Memphis falou, né? Sim. Só o Memphis deu uma indireta, praticamente uma direta, né? Sim. Praticamente uma direta. Mas será que foi só um jogo? Eu sei que é o Memphis. Mas a visão só dele, né? Será que é a visão só dele, Fábio?
Será que não falou pelo grupo? Só que, de alguma forma, também o que o Memphis falou envolve jogadores, né? Ele atirou geral, mas com foco mais no Ramon. Será que ele falou por todo mundo? Eu acho que tem a visão do Memphis, que é uma visão, né, uma opinião particular dele, porque foi só ele que falou. Mas eu acho que passa muito... O que ele disse, eu acho que teria que ser falado várias e várias vezes dentro do vestiário. Eu acho que se passa isso. O jogador do tamanho dele, ele sabe o impacto que tem a declaração, né, o quanto isso pode repercutir, assim como pode ter repercutido com relação à demissão do Ramon. Se ele falou isso repetidamente, as conversas no vestiário, ele percebeu que não houve nenhum tipo de mudança, talvez, né, seria o momento dele colocar isso um pouco mais, externar um pouco mais essa situação para que o torcedor, principalmente que é quem consome Corinthians, né, o torcedor corintiano, saiba o que acontece no dia a dia. Mas se foi algo que passou da cabeça dele, assim como a saída de bola, né, que isso me chamou a atenção também. Aquilo foi porque assim, a gente já viu, ele fala sobre isso na entrevista, né, quando ele já na Europa se usa muito essa jogada, mas isso é algo treinado, né, algo planejado pelo time, pela comissão técnica, e aí ele toma uma decisão quase que isolada de ter aquele tipo de saída. E então, se foi algo isolado da cabeça dele, não, eu vou falar, enfim, sem isso ter sido conversado dentro do elenco, né, as informações terem chego para a comissão técnica, chama um pouco a atenção. Agora, com relação à demissão, William, eu acho que tem fatores, positivos no trabalho do Ramon e do Emiliano, como também tem coisas que até o Memphis falou, que é algo que o torcedor também tem cobrado há bastante tempo, que é essa questão de substituições, a questão do Corinthians coletivamente. O Corinthians vence jogos muito no lado individual, né? Então é muito falado isso. Quando o Hugo está em campo, ele salva, tem uma defesa importante. E a conta-gotas, começou 2-1, 1-0, exatamente. 3-0 foi no Vasco reserva. Então é isso, eu acho que o Ramon tem mérito, não falar muito mérito, porque não teria se demitido, mas o Ramon tem mérito no trabalho, né? O Corinthians escapando do rebaixamento, o Corinthians com uma sequência de vitórias, o Corinthians sendo campeão paulista, mas tem algumas observações coletivas, né? E do trabalho dele, que é o treinamento, as substituições, a maneira como o time se porta coletivamente, o sistema que ele encontra, depois rapidamente ele muda. Não sei se é o cenário para essa demissão. Talvez o Corinthians olhe e fale, bom, do jeito que está, a gente vai continuar sofrendo. Um jogo bom, um jogo ruim, então precisa de uma mudança. Mas se você olhar para o que foi feito até agora e para os números, né, de percentual, enfim, de resultados, eu acho que é uma demissão que chama um pouco a atenção e divide a opinião do torcedor. Sim. Eu acho que tem muita gente que olha para a demissão, o torcedor do Corinthians não é unanimidade, né, pelo que eu tenho acompanhado. Assim, o torcedor olha e fala, bom, acho que está na hora de sair por conta disso e daquilo. Pô, mas não era momento de sair porque foi o cara que tirou o time do rebaixamento, o cara que deu um título paulista recente. Eu acho que falta um pouco mais também dos jogadores, né? Enfim, entrega, e o Memphis é um deles. O Memphis ele oscila demais, ele entrega muito em um jogo, ele não entrega em outro, ele tem intensidade num jogo, ele abaixa muita intensidade no outro. Então, acho que esse é o sentimento do torcedor corintiano. Gera uma dúvida com relação ao trabalho do Ramon e também gera uma dúvida com relação à demissão. E agora tem o passo de saber quem o Corinthians vai escolher para assumir essa função aí e colocar, talvez, o Corinthians nos trilhos na maneira como o presidente, principalmente, olha. E já a gente vai falar dessas opções. A principal, Dorival Júnior, se fala de Dorival, se fala de Tite, mas parece que está mais caminhando ali, está mais na cara do gol. Embora o Dorival já até fale, não teve contato nenhum e tal, mas a gente sabe como é que é o modus operandi, né? O Dorival, a gente sabe como é que é. Não, ninguém me contatou, ninguém falou comigo, ninguém falou com o meu empresário e tal, e no fim as coisas vão caminhando. Agora, o Memphis falou um negócio, Bubu. Nos últimos 6 meses, vocês viram a evolução? Ele até questionou jornalistas sobre a evolução. E aí é que foi a porrada maior, né? Isso. É aquela que vai diretamente no treinador. Você concorda com o Memphis? Antes do Bubu falar, é importante alguns registros. Vinícius Duarte, lê a mensagem do Vinícius Duarte aqui. Você tá com dificuldade para chegar? O Bubu tá estranho hoje, hein, rapaz? Tá quietinho, né? Eu falei, ele tá quieto. Gerando expectativa. Eu quero que o Bubu possa falar. Teve outro aqui que falou que tá, ó. O Diego falou que o Bubu já tá preparando para começar o show dele aqui. Falou aqui o Diego. Ele tá no aquecimento ali vocal. Então é só... O que mais tem aí? O Dexter falou um fora prátis. Fora prátis? Não. A rejeição aumentou aqui, William. São poucos. Você não tem noção, não. Mas quando você vem pra cá, a sua rejeição ela aumenta. Faz parte do jogo. A gente expõe muito. É só pra gente passar o recado do fã de esporte e até pro Bubu poder explicar. Eu também tô te achando estranho hoje, Bubu.
Realmente eu sou estranho. Que você é estranho, porque eu vou ao médico, né? Ah, é? Eu irei ao médico semana que vem, será uma semana. Só Aliás, no próximo mês também Eu acho que já tá medicado muitos hoje, médicos já viu, visitados né? para ver. Você está preocupado com a sua saúde, Bubu? Se curam. Todo mundo tem que estar preocupado, né? Tem cuidado dela? Eu judio muito, né? Da minha própria saúde, então de vez em quando eu preciso parar e cuidar, né? Mas o fato de ser estranho é algo que realmente eu preciso, talvez, fazer uma terapia, né? Lembra da minha terapeuta? Pra tentar ver se me entende melhor, tal, alguma coisa. Tá um pouco baixo astral, né, cara? Você fora de órbita, cara. Começou o programa, Rodrigo. Eu já vou, né? Fala que a gente tá no YouTube. Vou tentar rebobinar aqui a fita e voltar à pergunta do William sobre o Memphis. Vamos lá, vai. Vocês estavam aqui, acho que o Capita não. Eu dei uma aula que foi ontem sobre futebol pronto, holandês. rapaziada, ele voltou, hein? Ele voltou. Mas eu prefiro assim, viu? Eu prefiro assim. Já tá Eu dei uma aula aqui sobre futebol holandês, então assim, eu entendo, conheço muito do que o Memphis falou. Historiador. O holandês, assim, não só os jogadores, né, são muito sincerões. Eles falam muito a verdade. Eles são contestadores. Correto. Eles não se contentam com, vai lá e faz isso. Não, por quê? Você tem que convencer um jogador holandês. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele tem que fazer aquilo. Ele normalmente é um cara muito inteligente. O holandês médio é muito inteligente. O jogador médio holandês pode não ser um craque, ele é muito inteligente. Correto. E ele, né, diante do treinador, tem uma hierarquia, mas ele contesta. Certo. Ele critica. Eu cresci, um dos meus ídolos era o Gullit. O Gullit faz isso. O Gullit chocou o Galvão Bueno quando ele veio aqui no Morumbi uma vez. Ele estava aqui divulgando, acho que a... Mas o Galvão não era o técnico do time. Não, mas o Galvão, de forma simpática, a Globo chamou o Gullit no intervalo, era um jogo no Morumbi. Pô, tem uma figura ilustre aqui no Morumbi, o Gullit, ele foi lá e descascou o jogo. Mas criticou o nível técnico, criticou todo mundo ali e tal. Imagina se a moda pega. Então, isso assim, num show do intervalo da Globo, no Morumbi, com o Galvão Bueno. E aí todo mundo, cara, quem ele pensa que é? Ele tá aqui no Brasil. Não sei, na Holanda é assim, amigão. O Seedorf tinha essa personalidade. Tem, fala, não, o Ganso não joga lá. Assim, isso é natural. Então você vê como é que sofre, por exemplo, um treinador da seleção da Holanda. Verdade. Mas e o futebol brasileiro aqui? Mas então tô falando assim, o Memphis, assim, ele não é... Dias. Cuidado você. Você que vai ser o próximo técnico do Corinthians, tome cuidado. Atenção, Dorival, escuta só. Dorival, você vai ser o próximo técnico do Corinthians? Se prepare. Porque o Memphis, ele não tá fazendo isso só com o Ramon Dias, ele vai fazer com qualquer um. Ele vai chegar e falar, olha, o time não tá bem treinado, o time tá espaçado, a gente sofre muito, tem que fazer sacrifício. Ele vai falar. Assim, e não é porque ele quer causar um problema no vestiário, tumulto, não sei o quê. Ele é assim, a natureza dele é assim. Ele foi criado numa sociedade, num ambiente que é assim. A gente se choca às vezes com os técnicos portugueses. Puxa, mas eles vêm aqui, falam de uma forma e uma postura diferente. Eles são de uma outra cultura, uma outra cabeça, um outro comportamento, entendeu? Não quer dizer que o cara tá errado, é daquele jeito. Então o Memphis está aqui, ele fala mesmo. E aqui a gente tem uma cultura de assim... até comentarista às vezes, né? Não toca o dedo na ferida, não fala disso. Jogador não critica, o técnico ele pode achar uma coisa, mas não fala. Publicamente não se fala nada, não se fala nada. A gente tem uma cultura aqui no nosso futebol que é muito assim. Tem que tudo ficar abafado, senão vai criar crise, criar problema, o cara não sei o quê. Não, ele deu a opinião dele. Ele deu a opinião dele, mas parece que falou em nome do grupo, né? Eu não sei se ele falou... Ele passa um recado que parece que tá todo mundo junto ali, né? Tem jogador que pode ficar ofendido também, ofendidinho, que ele falou. Ele falou, jovens, tem jogador muito jovem aqui, tem cara mais experiente, né? Então, assim, tem cara aqui no Brasil também ele falou isso em público, agora eu não vou tocar mais a bola pra ele, agora eu não sei o que e tal. Então, a Lili traz uma matéria hoje aqui, tava até vendo, que ela traz no espn.com.br. Críticas de Memphis caíram como uma bomba no Corinthians e causaram um clima ruim no elenco. No elenco? A matéria lá da Lili no espn.com.br. Não é assim, o Memphis derrubou o Ramon Dias. Exatamente. Então ele derrubou o elenco inteiro, entendeu? Assim, e ele fala mesmo. E até onde a gente sabe ali, boa parte dos jogadores do Corinthians se dão bem com ele. São parceiros, saem de noite, saem não sei aonde, se divertem. Ele fez festa, né? Tem uma festinha, não sei o quê. Então, pra mim, ele não é porta-voz do grupo, ele é porta-voz dele mesmo. Assim como eu não sou porta-voz do Futebol Show, não sou porta-voz da Disney, eu sou porta-voz do Bubu. Sim, né? Bubu Show, Futebol Clube, legal. Isso aí do ponto de vista jurídico é sempre bom deixar claro. Do ponto de vista individual é ótimo, é um egoísmo. As minhas opiniões são minhas, né? No contrato tá lá, né? Perfeito, são suas. Eu assumo a responsabilidade pelo que eu falo, a empresa não necessariamente concorda com a minha opinião, né? Exatamente. Muito bem, Bubu. Bom lembrar isso aí.
Às vezes até peço pra fechar ali dele. Isso! Fecha no Bubu, que a opinião é só dele. A gente, inclusive, pede isso, né? Quando o Bubu vai falar, fecha, a gente não quer aparecer no recorte do Bubu, não é verdade? Isso é contraproducente, não dá certo. Assim, com relação ao que o Bubu falou e a declaração do Memphis, manda aí. Eu acho assim, quando você, dentro do futebol, quando você é uma liderança de elenco, que o Memphis é uma liderança pelo currículo que ele tem, nem pelo tempo, pelo currículo que ele carrega, ele não pode falar o que ele pensa, né? Ele tem que falar realmente o sentimento do grupo. Então, como o Pedro está falando, se já o grupo, caiu mal. Se caiu, porque quando a declaração do Memphis, ela tem relação com o trabalho do Ramon, com relação à evolução do time, mas também tem uma cutucada nos jogadores. Porque quando ele fala, por exemplo, a gente toma gol de fora da área e a gente dá muito espaço pro jogador adversário dominar, pisar na bola, ele fala e chutar em gol. Cruzar, o time cruza. Isso tem a ver com treinamento, mas também tem que se entender que é a leitura do jogador em campo, né? Se você sofre um gol, por exemplo, eu como zagueiro, se eu sofro um gol que eu dei espaço pro adversário, pro atacante dominar uma bola, né, girar e fazer o gol, eu, particularmente, eu vou entender que aquele movimento tem que ser diminuído. Então, assim, tem um treinamento do dia a dia? Tem. Mas também tem o movimento do atleta, o conhecimento da posição. Então, na minha opinião, só para assim, na minha opinião, foi mais uma questão individual dele, algo que ele pensou e colocou, externou, do que uma voz do grupo. Porque se for do grupo, ele não fala português. Teria que ser resolvido dentro do dia a dia. Ele não fala português. Ele até nessa entrevista, com bom inglês, ele falou assim, não, meu inglês tá meio enferrujado. Ele até tava com receio de falar algumas coisas, com o inglês enferrujado. Quantos caras no elenco do Corinthians devem se comunicar de fato com o Memphis, em inglês? Assim... Porque português ele não fala nada. Então, jovens da base e tal, possivelmente, muita gente não vai falar inglês. Eu joguei ou vai falar o básico que não dá pra você discutir. A Turquia não falava turco e dava meu recado dentro do grupo. Então, mas assim... Não é porque eu não falava turco que eu não fazia o grupo entender o que eu queria dizer. Né? Eu acho muito difícil o Memphis discutir profundamente qualquer coisa, inclusive sobre futebol, com outro cara do grupo do Corinthians. Eu, como estrangeiro que fui, eu achava que era mais importante eu me posicionar dentro do grupo, até com a relação à língua, a maneira como iria ser interpretado, do que eu, por exemplo, seria muito estranho se eu dentro no Fenerbahçe, por exemplo, eu me calar perante o grupo e a hora que eu fosse para uma coletiva eu colocar só aquilo que eu estava pensando como jogador, uma questão individual. Então esse é um cuidado que o estrangeiro, na minha opinião, também tem que ter, né? É muito mais fácil você ser traduzido dentro de um vestiário, né, do que você tentar traduzir depois o que você quis dizer numa entrevista coletiva. Então, mas aí perguntando sobre o Memphis aqui, já vou passar para você, Pedrão, que eu quero te ouvir também, só para tirar uma dúvida aqui com o Capita. Seguinte, vamos lá. Um cara que ficou marcado por terminar os jogos e chutar o pau da barraca, Marcão. Sim. Os goleiros do Palmeiras, ídolo do Palmeiras, né? Tomava de 6 do Mirassol, 7 do Vitória, 6 do Coritiba... E o Marcão ia lá, espinafrava todo mundo. Sim. Até recentemente, dando entrevista, falava, depois chegava no vestiário, os caras ficavam meio pé da vida com ele, mas ele era um Marcão. Sim. Ele era ídolo. Ele é ídolo do Palmeiras, né? O cara tinha tamanho, né? Ninguém ia chegar e ia tretar muito com o Marcão também. Agora, o Memphis, ele não é ídolo, cara, no Corinthians. O Memphis, tem uma história, futebol, veio de fora, peso de ouro, etc e tudo, mas... O Memphis ainda tem que comer muito arroz e feijão no Corinthians para virar um ídolo da torcida corintiana. Por mais que ele seja midiático, é um cara simpático, vai lá, vai nas quebradas e tal, com a galera e tudo, mas ele não é ídolo. Ele não fez nada para ser ídolo do Corinthians ainda, não resolveu um jogo, deu título pro Corinthians, então não tem nada disso ainda, né? O troféu lá pisar na bola. Exatamente. Então, assim, eu te pergunto... É um tiro no pé? Como é que o elenco, se ele falou por ele, como é que fica essa relação? Quem é que vai chegar? Porque quem tem tamanho ali? O Yuri Alberto, parceiro dele, vai chegar? Para chegar, bater de frente no dia a dia é difícil. O Carrillo, o José Martínez, o Garro, que está numa situação também que não volta e tudo. O Hugo, que já fez muito mais pelo Corinthians do que o Memphis, hein? Sim. Já fez muito mais pelo Corinthians do que o Memphis. O Mário Lima até comenta aqui, ó, William. O técnico que for pro Corinthians vai ser roubado. O Depay virou o dono do clube. Então, como é que fica? Então, com relação, por exemplo, ao exemplo do Marcão. O Marcão é logicamente que quando ele tem uma declaração na época e tem um peso, o jogador ele pode absorver aquilo como, pô, me incomodou, mas como você disse, pô, olha o tamanho do cara no clube. Então tem uma proteção pela história do Marcão. O Memphis, ele não construiu isso ainda. Então, assim, é a dúvida que fica, porque a gente não tá no dia a dia. Se é um sentimento de elenco, né? Porque a gente pode estar falando uma coisa aqui e dentro do vestiário pode até acontecer, tem uma outra situação, né? Assim, se é um sentimento de elenco, se isso é falado entre os jogadores, se isso já foi conversado
pelo elenco, com a comissão técnica, tem um peso, né? Então o jogador olha e fala, pô, realmente alguém tinha que botar a cara e falar o que a gente está sentindo. Essa aqui é a nossa dúvida. Se é uma decisão dele, como o Bubu falou, tem personalidade, ele não aceita não receber a informação, o treinador ele tem que dar satisfação para o jogador e a maneira que ele expõe a comissão técnica, e a gente não sabe a relação de todos os jogadores com a comissão técnica. Talvez eu tenha um problema com a comissão técnica e vocês 4 não têm. Então, isso tem um peso dobrado, porque o cara tá falando pela gente, ele tá falando por ele, né? Uma maneira como ele se posiciona em campo, a maneira como ele gosta de jogar e, de repente, o Ramon acabou mexendo nessa situação por conta, por exemplo, da ausência do Garro. Então, é isso, assim, é difícil a gente saber realmente se o elenco do Corinthians ele vai se posicionar com relação a essa declaração e a saída do Ramon. Eu acho que não. Eu acho que não vai ter esse posicionamento. Mas se foi uma opinião individual dele, se não foi muito batido dentro do grupo, pode ter não é uma ruptura de relação, porque o jogador ele acaba se entendendo, né? Fica uma rusga ali, mas depois cada um, né, entende de uma forma e o objetivo é o objetivo maior, que são as vitórias. Mas tem um peso com relação também à movimentação de elenco, se foi uma decisão individual do Memphis. Informações aí da Lili Nascimento com análise do Fábio Luciano, do pessoal aí, Fábio Luciano cirúrgico. Mano, mas o Memphis Depay causar uma crise dentro do vestiário é brincadeira, hein? Os jogadores do Corinthians são o quê? Mano, os caras não podem ouvir verdade que já fica sentido. Pelo amor de Deus, o jogador brasileiro é muito mimado demais, cara. Não dá. O cara chega aqui e fala, cara, faz uma autocrítica tendo de errado no futebol do time, no treinador, e os caras já ficam todos se doendo, mano. Mano, isso daí pode rachar o elenco e sei lá, hein? Na moral, hein? Nem sei se o Memphis fica até o final do ano no Corinthians, hein? Desse jeito aí. Então, aí amanhã tem jogo, hein? Lembrando que amanhã tem jogo contra o Sport. Ninguém tá falando nada contra o jogo. Não sabe quem que vai jogar, qual formação que vai jogar, como que treinou. Cara, o Corinthians amanhã vai numa bagunça do caramba, hein? Se perder pro Sport, meu amigo, a crise, segunda-feira vem. Claro que um treinador novo sempre dá uma abafada aí, sempre dá uma acalmada, mas... é difícil, nem sei se vai anunciar hoje o treinador, amanhã. E a gente precisa o mais rápido possível, porque senão começa a acumular jogos, aí meu irmão começa a deixar interino pra comandar o Corinthians, é complicado. Mas, Coringão, a gente sabe que é assim, todo dia é uma bomba, todo dia é uma notícia, então não tem jeito. A gente já tá acostumado, a gente é corintiano. Mas, entre o Tite aí e o Dorival, eu prefiro muito o Dorival, apesar que o Tite fez história com o Corinthians, mas eu acho que ele arranharia a história dele se ele voltasse e não fizesse um trabalho bom. Deixa a primeira passagem como uma boa memória. Na verdade, não é nem a primeira passagem dele, hein? Ele foi a segunda passagem. Ele treinou o Corinthians entre 2004 e 2005 e saiu, depois voltou ali em 2010, 11, né? Então, deixa essa imagem boa com a gente. O Tite não dá mais, até porque ele já deixa mais o filho dele treinar a equipe. Então é isso. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações e notícias todos os dias aqui pra fiel torcida, hein? Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!